Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. E o programa de hoje, então, quer atender mais uma pergunta aí de um ouvinte, Pastor Augustus. E o tema de hoje tem a ver com essa pergunta. O Tiago Silva, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Conheço a cidade, conheço, sim. Então, esse nosso ouvinte destaca que tem sido bastante edificado pelo programa, por aquilo que é dito aqui no programa, e antes de expor sua pergunta, ele afirma que não tem dificuldades com o entendimento do culto reformado que tem a ver com a sua questão, uma vez que ele frequenta uma igreja muito bem organizada quanto a isso. No entanto, ele gostaria de saber quais são as bases bíblicas para um culto solene do tipo que é recomendado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então fique ligado, Tiago, pois então a sua dúvida é o tema do programa de hoje. Pastor, ele diz o seguinte: apesar de não ter dificuldades com relação ao culto solene, pergunta então por que o culto na Igreja Presbiteriana, via de regra, é diferente de uma grande parcela de igrejas evangélicas. Por que isso? Bom, é porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela faz parte daquilo que nós chamamos de igrejas históricas, que são igrejas que têm sua origem na Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela, em parte, foi uma reforma cultica, litúrgica. Os reformadores entenderam que o culto cristão, na Idade Média, estava bastante corrompido com a introdução de imagens, culto em latim, que ninguém entendia, né? Que havia também a introdução de elementos estranhos, como atribuições dadas aos padres e bispos, que se apresentavam como mediadores entre Deus e os homens, né? Podendo, inclusive, na celebração da missa, transformar o pão e o vinho na carne e no sangue de Jesus. Enfim, é uma lista muito grande de elementos que foram adicionados ao culto cristão bíblico e que são completamente estranhos. Então, os reformadores queriam um culto que fosse de acordo com a palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana, ela vem dessa tradição, ou seja, de zelar para que o culto ele seja feito de acordo com os ditames da palavra de Deus. É o que nós chamamos de o princípio regulador do culto. O que é que vai determinar o culto? O que é que vai regular o culto? E a resposta é: o culto deve ser feito de acordo com aquilo que Deus revelou. Deus não aceita um culto que é fruto da nossa imaginação ou é resultado da nossa criatividade, por mais bem intencionado que nós sejamos. Deus revelou de que maneira Ele quer ser adorado. E essa maneira está na Bíblia. Portanto, nos cabe estudar a Bíblia e saber qual é o tipo de culto que Deus deseja que nós prestemos a Ele. Então, essa é a razão pela qual o culto na Igreja Presbiteriana, ele é, via de regra, um pouco diferente das outras igrejas que são mais recentes, notadamente a Assembleia de Deus, as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais, que já têm uma outra perspectiva a respeito do culto. Mas as igrejas históricas, elas procuram se orientar por esse princípio, né? O culto tem que ser regulado pelo que diz a Bíblia. Bom, quando a gente estuda a Bíblia para responder essa pergunta, então, o que é o culto, de acordo com a Bíblia? Que tipo de culto deve ser prestado? Nós vamos descobrir que não há um modelo na Bíblia de como deve ser o culto. Do tipo assim: primeiro você faz oração, depois você lê a Bíblia, depois você canta, depois você prega, depois tira oferta. Não tem essa sequência que nós vamos chamar de liturgia. Não existe essa sequência litúrgica prescrita, ordenada na Bíblia de forma nenhuma. Apesar de que, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6... Pensei nele agora. Pensou nele, né? Você tem aquele episódio em que Isaías, ao entrar no templo, ele tem uma visão da glória de Deus. Ele vê Deus assentado no alto e sublime trono, sendo adorado pelos anjos. Ao perceber a grandeza de Deus, a glória de Deus, Isaías olha para dentro de si mesmo e vê o quão ele é pecador. E ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí ele confessa o seu pecado. Em seguida, Deus manda um anjo com uma brasa tirada do altar e purifica Isaías. Simbolicamente, é claro, né? Por quê? Porque no altar
se ofereciam sacrifícios. E o sangue dos animais sacrificados no altar era um símbolo do sangue de Cristo que nos limpa de todo o pecado. E uma vez que Isaías foi purificado, ele então, no próximo passo, ele diz: eis-me aqui, ó Deus, envia-me a mim, estou pronto para te servir. Então, com base nesse encontro de Isaías com Deus, as igrejas históricas adotam uma sequência no culto que é mais ou menos isso: adoração, confissão, purificação. Há também a parte da pregação, esqueci de mencionar aqui, porque antes de se dispor, né? Se dispor, Isaías ouve a voz de Deus que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por mim? E depois disso, então, há uma consagração e uma entrega. Então, essa sequência, adoração, a confissão, purificação, pregação, ouvir a voz de Deus, e a entrega e a consagração, ela parece ser uma sequência lógica para um encontro com Deus. Embora não seja obrigado, a Bíblia não obriga, nem coloca isso como sendo um paradigma, mas pelo que nós conhecemos de Deus, pelo que nós conhecemos de nós mesmos e pelo que é o culto, é uma sequência boa, né, prática, né, de ser adotada. Naquele encontro de Moisés com Deus lá no Monte Sinai também não dá um paralelo, mais ou menos? Tem um paralelo também. Primeiro, a sarça que ardia provoca a admiração de Moisés. Ele se aproxima, a santidade de Deus é declarada quando é dito que ele tem que tirar as sandálias dos pés para que ele possa se aproximar. Em seguida, ele se aproxima, ouve a voz de Deus e finalmente se entrega e se consagra ao querer de Deus, que é sair e libertar o povo do Egito. Então, há vários outros episódios na Bíblia que poderiam ser trazidos como base para essa sugestão de sequência no culto, não é? Então, essa seria uma primeira resposta que nós daríamos. Há também outros princípios com relação ao culto, Natsan, na Bíblia, que são adotados pelas igrejas históricas. Por exemplo, o culto tem que ser teocêntrico, ou seja, ele tem que ser centrado em Deus. Deus tem que ser a pessoa mais importante do culto. Isso significa que minhas orações são dirigidas a Deus. Isso significa que o louvor tem que ser dirigido a Deus. E aí você já deixa de fora aquelas músicas que ficam exaltando o homem, de autoajuda, glorificação do homem, música de entretenimento. Então essas coisas não têm a ver com o culto, né? Deus é o centro do culto, tudo tem que ser voltado para Ele. Um outro princípio que nós encontramos na Bíblia com relação ao culto, que o culto é um momento de edificação da igreja. Está lá em 1 Coríntios 14. Paulo diz: irmãos, quando vocês se reúnem, vocês têm isso, vocês têm aquilo, vocês têm salmo, seja tudo feito para edificação, não é? Então, se o alvo do culto, além de glorificar a Deus, é a edificação dos irmãos, o que é que tem que ser central? A palavra de Deus, a pregação, o ensino bíblico, não é? Isso tem que ser central. Também Paulo, lá em Romanos 12, fala: irmãos, apresentem seus corpos a Deus em culto racional. A ideia de que a mente está envolvida no culto. Um culto que segue ou que faz sentido, que edifique a mente, que me faça crescer no conhecimento de Deus. Também nós descobrimos na Bíblia que no Novo Testamento o culto que era prestado pelos primeiros cristãos na Igreja Apostólica era totalmente simples, Natsan. Ele não era feito necessariamente em templos, os templos só aparecem no século IV, os crentes se reuniam nas casas, ao ar livre, em todo lugar. Portanto, não tinha aquela parafernália de vestes sacerdotais, púlpito, arca, símbolo de Israel, pastor vestido dessa forma. Se a equipe de louvor não tivesse lá, tinha o culto do mesmo jeito, né? Então, o culto das igrejas históricas, ele tem que ser caracterizado pela simplicidade, pela alegria e pela ênfase também na ligação entre culto e vida, porque Deus não aceita o culto hipócrita, não é? Pessoas que querem cultuar a Deus, mas cuja vida é completamente irregular, a vida no pecado. O próprio Jesus disse: se você vier prestar culto e você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, vai primeiro se reconciliar com seu irmão e depois vem prestar culto a Deus. Então, estes são alguns dos princípios, né, que devem reger o culto. E quando a gente faz uma aplicação disso, Natsan, a gente vê como o culto hoje em algumas igrejas não tem nada a ver com culto bíblico. É entretenimento, é show, é apresentação, tem muito pouco de culto a Deus, de adoração a Deus, de edificação, de crescimento na palavra. Bom, eu tenho um tempinho ainda, né? Sim, tem. Eu queria falar a respeito para o nosso ouvinte de outra coisa que caracteriza o culto da igreja presbiteriana e da igreja reformada em geral, que são o que nós chamamos de elementos de culto. A pergunta é: o que é que pode ser feito no culto?
Cabe tudo no culto? Quando a gente se debruça no Novo Testamento e procura ver quais são aqueles elementos que compunham o culto, a gente chega a uma lista não muito grande. Então, no culto da Igreja Apostólica, se faziam orações, leitura do Antigo Testamento, pregação e ensino, havia louvor, Paulo fala dos cânticos espirituais, celebração da ceia e do batismo. Estes são elementos que compunham o culto apostólico, o culto que nós encontramos na Bíblia, e que são chamados dos elementos essenciais de culto. O que significa isso, Natsan, é que nós não podemos acrescentar elementos. Nós não podemos trazer para dentro do culto aquilo que a Bíblia não autoriza. Que fica estranho a Bíblia, né? Fica completamente estranho a Bíblia. Passa a ser um culto humano, né? Você traz certas coisas para dentro do culto que não fazem parte destes elementos, que são oração, leitura, pregação, louvor, ceia, batismo. Então o pessoal começa a introduzir coisa, começa a introduzir peça musical, e lá vem dança coreográfica, e lá vem palavra de político, e lá vem... não é? Começa a trazer coisa que não tem na Bíblia para dentro do culto, então acaba descaracterizando o culto como sendo culto de fato cristão e bíblico, né? Você já ouviu falar do unsômetro? Sei não. Unsômetro é um aparelho que todo crente tem, que ele liga no final do culto e quando chega para o irmão e diz assim: hoje o culto não teve unção, né? A pregação, a palavra hoje foi sem unção. Como é que você mede a unção de um culto, a unção de um pregador? É muito subjetivo isso, né? É verdade. Ou seja, o que faz um culto ser espiritual, Natsan? Responda aí. Eu não sou comentarista, não. Eu creio que o que faz um culto ser espiritual não é que as pessoas levantem as mãos, batem palmas, chorem, elevem os olhos aos céus, caiam no chão. Nada disso é apresentado na Bíblia como sendo sintoma de espiritualidade. Mas o culto, ele é espiritual, ungido, se ele for centrado em Deus, se o louvor é bíblico, se a pregação é correta, se a ceia é administrada da forma correta, se o batismo é administrado da forma correta, se tudo é feito de acordo com a palavra de Deus. Pode ter emoção, pode não ter. Não são as emoções que vão caracterizar um culto como sendo realmente um culto espiritual. Então essa é a resposta que nós daríamos aí para o nosso ouvinte. Tá bom. É um assunto bastante interessante que dá para falar muito mais coisas aí com relação a buscar essa explicação, né, coerente, porque eu acredito que muita gente acusam as igrejas reformadas, presbiterianas, um culto frio, porque às vezes quer fazer o paralelo de que lá eu preciso me satisfazer, né? Algumas pessoas, não gostei do culto hoje. É o tal do unsômetro. Como se eles tivessem que gostar do culto. Quem tem que apreciar o culto é Deus, né? Com certeza. Então é isso, gente. Nós ficaremos por aqui hoje, mas agradecemos a sua audiência. Pastor, as palavras despedidas aí desse programa. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Cultuemos a Deus em espírito e em verdade, como o Senhor Jesus nos ensinou. Um abraço para o Tiago Silva e todos os irmãos de Jaboatão do Guararapes. Obrigado pela audiência. Todo nosso prazer, ver o homem a Deus conhecer.